Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Muito bom dia! Com essa promessa de Jesus Cristo, nós começamos mais um dia. Ele nos prometeu um dia retornar a essa terra. Se nós estudarmos a sua palavra, nós veremos todas as promessas do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele cumpriu a todas. Ele não falhou em nenhuma. Na plenitude dos tempos, ele veio a essa terra, colocou os seus pés nesse mundo, morreu morte de cruz e nos deu a certeza da salvação. Se por algum momento você já duvidou que Cristo irá voltar a essa terra, eu lhe convido nessa manhã a remover do seu coração esse pensamento. O último livro da Bíblia descreve claramente como é que ele vai consumar os seus propósitos. Ele virá em corpo e vivo para buscar os seus filhos, para nos levar a viver com ele eternamente. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 10, o versículo 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Querido amigo, se nós não tivéssemos a revelação divina para nos mostrar a vontade do Pai, nós estaríamos vivendo em dias escuros nessa terra no que diz respeito à salvação. Mas depois que Jesus Cristo veio a essa terra, os nossos olhos se abriram. Nós passamos a enxergar o caminho que conduz à vida eterna. Jesus Cristo se revelou para nós, o nosso Deus nos mostrou o caminho e em Jesus nós podemos somente através dele encontrarmos a maneira que nós podemos nos libertar da escravidão do pecado e receber a salvação eterna. Salomão, no versículo 1, ele começa falando de um ato que acontecia no Oriente. Haviam as pessoas que se organizavam para vender perfumes. Se no momento em que elas estivessem organizando as suas fragrâncias, mas se ali dentro daquele recipiente caísse uma mosca, aquela mosca estragaria todo o perfume. Para que isso não acontecesse, elas deveriam estar muito bem tampadas, as vasilhas, para que as moscas, como era muito comum naquela região, elas não caíssem dentro do recipiente. Salomão estava dizendo que um ser humano pode, com uma única ação má, destruir também toda a sua vida. Como uma única mosca poderia destruir um belo perfume, um ser humano com uma única ação pode destruir toda a sua vida. Como nós podemos ver no versículo 2, quando a sabedoria estava falando a respeito da mão direita, do lado direito, ela estava falando do lado correto, o caminho que nós deveríamos seguir. Mas quando se referia do lado esquerdo ou da mão esquerda, estava se falando de um caminho que deveria ser evitado. Todos os líderes que são colocados dentro da sociedade precisam ter a consciência que eles foram colocados ali pela mão divina. Eles devem representar ao Senhor. As suas ações devem condizer com a vontade do Pai. Nenhum líder que foi imposto dentro da nossa sociedade hoje, os nossos presidentes, os nossos governantes, os nossos vereadores, deveriam imaginar que entraram ali pelo próprio esforço ou ação do acaso. Mas Deus permitiu que eles se assentassem ali. Se eles se assentaram ali, eles deveriam honrar com a função que estão exercendo, porque o nosso Deus um dia trará juízo a todas as suas ações. Se eles usaram o seu poder para ferir, para magoar ou para se beneficiar, será o próprio Deus que fará juízo sobre as suas ações. Mas aqueles que assumem o poder para abençoar outras pessoas, esses também serão abençoados pelo Senhor. Uma pessoa que toma uma atitude na vida simplesmente por retaliação, por ter sido ofendida, é uma fraqueza de espírito, é uma fraqueza emocional. Jamais alguém deveria tomar uma atitude porque foi ofendida ou porque foi magoada. Quando alguém é ofendido ou é magoado, esse alguém deveria manter-se numa postura dócil, amável, como Jesus Cristo fez. Agindo dessa forma, ela estará colocando brasas vivas sobre a cabeça de uma outra pessoa. Mas quando esse alguém age em função da ação de uma outra pessoa, é uma demonstração que ela está sendo conduzida pelo comportamento de outras pessoas. Jamais conseguirá ser feliz. Sempre viverá momentos difíceis, de instabilidade,
instabilidade, de inseguranças e de incerteza. Geralmente as cobras orientais encontravam abrigo nos muros das casas, nas fendas das paredes. Muitas vezes, quando alguém ia tentar destruir aquele muro, era o momento em que as cobras encontravam oportunidade para picar uma pessoa. Da mesma forma, Salomão está falando, aqueles que não conseguem controlar os seus sentimentos, as suas emoções, serão picadas como uma cobra e poderão correr o risco de perder a sua própria vida. Para se tornar um ser humano verdadeiramente sábio, é necessário se colocar nas mãos do Mestre. Ele poderá conduzir a sua vida por lugares difíceis. Você não deveria reclamar, mas você deveria se submeter à sua vontade, porque os momentos difíceis estarão lhe preparando para outras ocasiões, para outras batalhas. Mas aqueles que, na verdade, não se permitem ser trabalhados pelo Mestre, jamais se tornarão capazes de vencer todas as batalhas da vida, porque não se prepararam para as grandes batalhas. É necessário manter a fé no Onipotente, é necessário crer no braço do Senhor, é necessário acreditar a maneira como Deus trabalha conosco para que nós possamos a cada dia nos tornarmos melhores do que nós fomos ontem. Jó, depois de todo o sofrimento que passou, Jó, na verdade, conseguia levantar os seus olhos para o céu e falar: eu o conheci apenas por ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Jamais deveríamos parar para darmos ouvido ao tolo, porque o tolo não mede as suas palavras. Quanto mais tolice ele fala, mais tolice ele terá vontade de falar. Um homem sábio pararia para ouvir a sabedoria, mas se ele, porventura, ouvir a tolice, ele deveria tampar os seus ouvidos, não dar atenção e seguir o seu destino. O tolo é tão nécio, se ele for enviado a uma cidade com uma missão, é bem possível que ele não consiga cumprir a sua missão. Pare no meio do caminho, fique assentado ali, embaixo de uma sombra, esperando o tempo passar, e não tem o compromisso de cumprir a missão pela qual ele foi designado. É com esse tipo de sabedoria que Salomão está falando para cada um de nós. Todo verdadeiro cristão recebeu nas mãos uma missão. Nós não podemos ficar à beira do caminho, é necessário seguir a missão pela qual Deus colocou no nosso coração. Ser sábio é seguir a vontade do Senhor. Ser sábio é seguir os propósitos e os desígnios de Deus. Satanás poderá, no meio do caminho, tentar seduzir os filhos do Senhor, mas cada um de nós somos chamados a seguir o nosso destino, ao propósito pelo qual Deus colocou no nosso coração e alcançarmos a vitória em Jesus Cristo. Tenha certeza de uma coisa, amigo, aqueles que escolhem seguir o caminho direito, o caminho de Cristo, Ele irá se manifestar na nossa vida para nos conceder a vitória. Aqueles que se submetem à vontade de Deus, a palavra de Deus é muito enfática em nos afirmar que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, e Deus nos concede a vitória. Hoje é o dia da nossa salvação, hoje Deus nos dá o fôlego de vida, hoje Deus permite que nós aprendamos da sua palavra, hoje Deus permite que nós possamos fazer as nossas escolhas, mas o convite de nosso Deus para cada um de nós é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas que nós possamos abrir a porta do nosso coração para que Ele possa fazer morada. E eu tenho certeza que cada um de nós que a cada dia temos levantado para estudar a sua palavra, nós já decidimos que o nosso coração, que a nossa vida do Senhor, e a cada dia que vivemos nessa terra, nós queremos viver exclusivamente para o nosso Deus. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, mais uma vez, nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos do Senhor por inteiro. Invade o nosso coração, faz morada dentro dele, faz as reformas necessárias que é preciso fazer para que nós possamos receber a salvação. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.